vamos apresentar as nossas vidas em oração na presença do Senhor para darmos início à nossa terceira aula da matéria de soteriologia. Oremos. Pai amado, te louvamos, te exaltamos, te agradecemos por esta noite. Sabemos que estar aqui ainda no formato online, para alguns, ainda é um grande desafio, um grande sacrifício, um grande esforço, mas te louvamos pelo esforço, pelos desafios e pelos sacrifícios que são bons, pelo fato que estamos fazendo para ti, em prol do teu reino. Senhor Deus, abençoa esta aula, entregamos às tuas mãos, aos teus cuidados, guia-nos, dirige-nos pelo teu Santo Espírito, fala-nos, ministra-nos pela tua palavra, pelo teu poder, ajuda-nos a reter nas nossas mentes e corações o conteúdo desta matéria tão impactante, tão profunda, tão maravilhosa, que é a doutrina da salvação, soteriologia. Dá-nos da graça necessária para ministrarmos com temor, tremor e humildade, dependendo 100% de ti. Muito obrigado. Abençoa os alunos que não poderão vir por aí por razões, aqueles que ainda estão a caminho. Estende-lhes a tua mão protetora, a tua mão misericordiosa, dando vitória em todas as suas circunstâncias e situações. Louvamos o teu nome, agradecidos no maravilhoso e poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Perfeito, meus irmãos. Estamos aqui, né? Já pastor Elias, rapaz, hoje ele tem 8K. Estou acostumado a ver ele em SD, mas ele nem HD ele entrou. Hoje ele exagerou, né? Saiu do 4, jogou para 8. Pastor, da próxima, tenta entrar em 16, né? Que aí estoura o meu laptop. Aí eu não vou ter resolução suficiente para ver a sua imagem, que está mais limpa impossível, só no rio de cristal lá do céu. Mas amém. Vou rever a sua pessoa. Cada um que falta, né, numa aula deixa uma lacuna enorme, né? Porque nenhum de nós podemos substituir o outro, né? Graças a Deus que todos aqui, pelo menos no meu ponto de vista, somos insubstituíveis. Vamos na página 5, por gentileza. Esta é a terceira aula da nossa matéria de soteriologia, a doutrina da salvação. Essa matéria era digna de ser estudada em 8 aulas, mas trabalhamos já com uma programação de 5, então vamos ter que nos contentar. Teremos algumas matérias à frente que provavelmente, já anuncio, provavelmente uma delas vai ser hermenêutica e exegese 1. Provavelmente teríamos que nos estender por causa a própria dimensão da matéria. Vocês vão ver, na primeira aula, quando chegarmos lá, vocês vão ver que é uma matéria, eu chamo de a chave da teologia. Toda teologia, para ser compreendida, é necessário termos uma noção básica de hermenêutica e exegese. Eu digo isso porque na maioria das nossas turmas fomos obrigados a estendermos de 1 a 2 aulas pela frente. Por isso que eu estou me resistindo a mantermos a programação funcionando direitinho em cima de 5 aulas, para numa eventualidade, numa necessidade extrema, lançarmos mão, né, desta extensão que abrangeria a hermenêutica e a homilética, porque são 2 matérias que vão exigir um pouquinho mais de tempo para nós desenvolvermos. Todos estão me entendendo, gente? Todos estão me entendendo? Então, aquela programação foi feita para ser seguida. Então, nós estamos batalhando para que ela seja seguida à risca, mas teremos já, quero adiantar esse tópico, 2 matérias dentro do curso que elas vão exigir naturalmente um pouquinho mais de tempo para o melhor desenvolvimento. E estas 2 vão ser exatamente a hermenêutica e exegese 1 e homilética 1. Mas vamos chegar lá, e chegando lá, já na primeira aula, vocês já vão se dar conta do conteúdo que definitivamente vai exigir um pouquinho mais de tempo. Pastor Jurandir, batendo continência para o coronel. Sentimos muito a sua ausência
e sempre é bom termos o time completo, nem sempre é possível, claro, devido a circunstâncias A e B, né? Está chegando o Orsino, mas o Orsino eu já observei que está com problema no vídeo, ele não consegue abrir o vídeo, então eu não consigo ver esse rosto bonito, que é o rosto do irmão Orsino. Irmão Orsino, Pai do Senhor, tudo bem, irmão Orsino? Não sei se ele está me ouvindo. Me ouve? Interessante, eu Olá, acredito que ele... Está me ouvindo, irmão Orsino? estou ouvindo. Uhum. Mas o seu vídeo ainda está fechado, por alguma razão não está funcionando do seu lado, que pena. Nós queríamos ver o seu sorriso bonito, mas está difícil. Tá igual Moisés, que não consegue ver o Senhor, só vê o Senhor de costas, mas nem de costas conseguimos ver o irmão Orsino. Mas veja o que pode fazer, meu irmão. Eu acredito que é um problema na configuração no seu iPad, provavelmente, que não esteja Uhum. lhe permitindo abrir o seu vídeo, né? Eu sugiro que durante a semana o irmão tente fazer um teste, mas eu acredito que seja a configuração do seu iPad que não permite abrir o vídeo. Mas o irmão está nos vendo? Me diga, está nos vendo e ouvindo? Sim, sim. Uhum. Perfeito, perfeito. Eu sugiro, então, durante a semana, se é claro, for possível, que o irmão dê uma olhadinha, né, no seu iPad, na sua configuração. Se não for possível, paciência. Deve ser, então, problema de configuração no seu iPad. Perfeito, sem nenhum problema. Página 5, tópico 3. Estamos estudando os elementos operantes na salvação e hoje estaremos entrando na conversão. Já falamos sobre o arrependimento, já falamos sobre a fé e hoje vamos falar da conversão. A palavra conversão literalmente significa virar-se para a direção oposta. Na Bíblia, esta palavra é usada para descrever a mudança total que ocorre na vida da pessoa que abandona o pecado e se volta para Cristo. A conversão, que interessante, envolve dois atos. Primeiro, dar as costas ao eu e ao pecado. Segundo, crer em Deus, voltando-se para Ele e abraçando a vida eterna. Se a pessoa não se chega a Deus buscando-o, a conversão é incompleta. O simples fato de rejeitar o pecado resulta somente numa forma humana provisória e não em uma transformação. Aí faltou a palavra transformação, que na hora de digitarmos cometemos esse erro. Tá? Então, pode colocar aqui em transformação, não transforma. O correto seria transformação divina e plena. Então, a conversão é curioso, né? A conversão é um dar as costas ao pecado, ao eu e ao pecado e crer em Deus. Já que estamos dando as costas para o pecado, claro, nós vamos focar-nos na pessoa do nosso Deus e abraçando a vida eterna. Mas a conversão também, embora aqui não está registrada e nem coloquei aqui, ela tem uma característica muito chamativa, que são as nossas atitudes, a nossa conduta. Isso é bem interessante, tá? A nossa conduta, nosso comportamento é resultado da nossa conversão. Número 4, justificação. Por justificação, entende-se o ato pelo qual Deus declara posicionalmente justa a pessoa que ele se chega através da pessoa de Jesus Cristo. Essa justificação envolve dois atos: o cancelamento da dívida do pecado na conta do pecador e o lançamento da justiça de Cristo em seu lugar. Em outras palavras, antes da nossa justificação, a nossa condição diante de Deus era o seguinte: devedor. Você está com saldo altamente negativo diante do Criador. Digamos um exemplo, né, para você entender de uma melhor maneira materializável. Você hoje está com $800 na sua conta.
E amanhã amanhece com menos $23.000. Tá mais do que zerado. Tá menos $23.000. Pastor, o que eu andei fazendo? Eu não me lembro, não. Ó. Isso é com você. Você tem $800 hoje, amanhã com 23 mil negativos, aí pode ser uma arte sua, pode ser uma arte do IRS, pode ser um engano. Já me aconteceu um dia, eu tá $720 na minha conta, e no dia seguinte, 37.200 negativa. Uepa, da onde eu gastei tanto? 37.200, mas foi mesmo, né? Do Bank of America, que durou 6 horas. Mas foram as 6 horas que já apareceu já na hora, né? O FII que eu deveria pagar $178. Nunca me esqueço, é um ano atrás, um ano e meio, mas graças a Deus o problema foi resolvido, né? Houve um problema, um vazamento no sistema do Bank of America que bateu esse erro, que não era eu, o dono da dívida, mas uma outra pessoa que tinha um número de conta quase igual à minha, só mudava os 2 últimos dígitos, mas na questão da nossa salvação, nós estávamos mais do que devedores. Aí Jesus morre na cruz do Calvário, aí o pai diz o seguinte, ó, tua dívida é violenta, tua dívida vai te levar para a separação eterna. O que eu faço para solucionar essa minha dívida? Recebe, aceita se quiser o sacrifício do meu filho Jesus Cristo. No momento que eu e você decidimos aceitar e crer no sacrifício de Jesus, o que acontece? O Pai acredita na nossa conta espiritual a justiça de Cristo. Aí ficamos, ó, positivos. Posso não ter $2.000 de saldo, mas eu tenho agora um saldo chamado vida eterna. Ou seja, antes tínhamos contra nós a condenação eterna. Tornando mais claro, trazendo agora para o plano espiritual, como está aqui na apostila. Justificação não é aquilo que o homem é ou tem em si mesmo, mas aquilo que o próprio Cristo é e faz na vida do crente. Isto é dito de forma muito clara no seguinte texto da carta de Paulo aos Romanos. Anote aí. Este texto é o que deixa claríssimo que, sendo nós pecadores, em Cristo Jesus, fomos justificados, ou seja, nos foi acreditada a plena justiça de Cristo em lugar da nossa dívida para com Deus. Olha o que diz Romanos, capítulo 3, do verso 24 ao 26. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Maravilhoso demais, irmãos, maravilhoso. Nós não tínhamos nenhuma saída, não tínhamos nenhuma chance, nenhuma porta estava aberta para pagarmos esta dívida diante do Pai Celestial. Porém, a morte de Cristo abre um leque maravilhoso para todos, sem igual, sem exceção, sem discriminação de raça, credo, todos ganham esta oportunidade. E qual foi o preço pago? O preço pago foi a morte de Cristo na cruz do Calvário. E da nossa parte, o que tivemos que pagar? Vamos ler se você pode me responder essa pergunta. Não é possível. Eu tive que pagar alguma coisa? Você teve que pagar alguma coisa para sermos justificados? Qual foi o preço? Da nossa parte, da parte de Cristo, foi a sua morte e o derramamento do seu sangue. Confere? Mas e da nossa parte? Qual foi o preço que nós pagamos? Apenas reconhecer Jesus como Salvador.
Então nós não pagamos nada, Não, acredito eu. não. Estamos de acordo com o nosso irmão Marcos? É assim que a Escritura nos mostra? Sim ou não? Pagamos alguma coisa, gente? Quem aí deu 10 mil dólares? 15 mil? 35? E ninguém está querendo confessar o quanto deu por essa salvação. É lá. Evaldo está sorrindo porque ele já deu um bom dinheiro. E Evaldo, fala aí, quanto é que Evaldo depositou na conta para ter a justificação? Abandono do pecado? O abandono é um resultado. Mas vamos lá, O qual o preço? resultado Nós tem que ter pagamos preço? algum preço? Não, Nós. Pagamos alguma não, coisa? Sim ou não? não. Não, então qual foi o preço? Se nós não pagamos, então qual foi o preço? Acabamos de ler agora, gente. Acabamos de ler agora no gratuito. texto. Gratuito. Free. Graça. Isso que quer dizer graça. Favor imerecido. Não merecíamos absolutamente nada. Do nosso lado, zero preço. Free of charge. Nada. Não pagamos nada. Somente a condição foi crer. Crer. Esta é a condição que nós adquirimos este presente da parte de Deus chamado justificação. Está aqui o texto, olha, não pode esquecer. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Lá na segunda linha do texto, mediante a fé. Cremos que o que Cristo fez na cruz do Calvário foi mais do que suficiente. Por isso, fomos e somos e estamos justificados. Continuamos, isso é importante deixar claro, continuamos ainda com o pecado, com o legado do pecado de Adão em nós. Continuamos ainda sendo pecadores, porém arrependidos. Continuamos ainda portadores da natureza adâmica que caiu lá no Éden e por transferência hereditária somos tendenciosos a errar, a pecar, a fracassar, a fraquejar. Todos estão me entendendo, gente? Todos estão me entendendo? Isto. Porém, estamos em Cristo. Agora, hoje, na verdade, lá atrás, fomos justificados, mas estamos agora sendo santificados. Irmão Marcos. Uma dúvida aqui, ó. Só voltando um pedacinho, quanto à fé. A fé é um dom dado por Deus? Porque quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo habita e ele transforma a gente. Mas cada um, a fé é diferente. E essa fé é um dom de Deus. Deus dá para cada um da forma que ele quiser e a quantidade que ele quer. Estou certo? Vamos fazer aqui um esclarecimento e eu sugiro que você anote. Isso é importante. No momento que adquirimos a salvação, nos é dada um único tipo de fé. Um único tipo de fé. Existem na Bíblia 8 tipos diferentes de fé. Eu gostaria de até ter um pouquinho de tempo para trabalhar em cima disso. Talvez eu faria isto na última aula, no dia da prova, só para você ter uma visualização prática. Mas de todos os 8 tipos de fé, qual foi a fé que nos foi dada para crer na salvação, no sacrifício que Cristo Jesus realizou na cruz do Calvário? Resposta: a fé salvadora ou a fé salvífica. Aonde está escrito isso na palavra de Deus? Epístola de Judas,
Epístola de Judas, já falei deste texto em uma das aulas passadas, Sim. voltamos a bater nesta tecla para que fique bem guardadinho no seu coração e mente. Epístola de Judas, verso 3. Epístola de Judas, verso 3. E aí vamos fazer a leitura. Epístola de Judas, verso 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos. Observe esta parte que Judas aqui coloca. Exortando-vos. O que isso quer dizer? Motivando a vocês a batalhardes. De que maneira? Diligentemente. O que é diligentemente? Diligentemente, com insistência, com perseverança, com determinação. Na linguagem de hoje, poderíamos dizer com garra, pela fé. Olha a característica desta fé. Ela nos foi dada 2, pergunto, 3, 4 vezes, 5 vezes. Olha o texto, olha o que diz o texto. Pela fé que o quê? Ó, uma vez, por todas. One delivery, one time delivery. Conhece essa expressão no inglês? One time delivery. Entrega única. Esta foi a entrega única. Alô? No dia que você tomou a decisão por Cristo Jesus, o Pai fez uma entrega única. Entrega única para Marcos Tavares. Assina aqui, ó. Que entrega essa única é essa? A fé salvadora. Entrega única para William Carvalho. Assina aqui. Fé salvadora. Entrega única para Elias Sampaio. Assina aqui. Única. Nunca mais esta entrega voltou a ser repetida. Você já teve experiência lá no Amazon de receber uma única entrega daquela mercadoria que nunca mais você voltou a comprar? Esta fé foi mais ou menos parecido com isso. Uma entrega única. Não é como alguns produtos que compramos todo mês, né? Ou toda semana, em alguns casos até todos os dias. Mas a salvação foi uma entrega única. Por isso que o autor, que é Judas, motiva batalha, luta, faz de tudo, mas não deixa perder essa salvação. Não pode, não pode. Se perder já era, acabou tudo. Se perder essa salvação, se perder essa fé, melhor dizendo, acaba a tua salvação, acaba a motivação para manter a salvação funcionando, a salvação de pé. Por isso que este, mais dezenas de outros textos, ficam bem enfatizados. Salvação pode e como ser perdida. Ainda que os presbiterianos, batistas tradicionais, metodistas tradicionais batam com o pezinho, salvo uma vez, salvo para sempre. Na próxima aula, a gente vai trabalhar com um slide de complemento que eu enviei para nós entendermos que salvação, sim, pode e como pode ser perdida. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Esse texto que agora menciono, ele se encaixa também com Judas, verso 3. Filipenses 2, 13. Uma vez que o Pai nos deu esta fé única, ou uma fé de entrega única, temos que batalhar em cima dela. E na medida que batalhamos, lutamos, o Espírito Santo faz a sua parte em desenvolvê-la, como? Fazendo-a crescer e fazendo-a multiplicar-se em outros tipos de fé. Mas esse texto de Filipenses é muito chamativo. Olha só, olha o que diz Filipenses 2,13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar
segundo a sua boa vontade. Se eu e você servimos a Deus, se eu e você confessamos a Cristo, se eu e você amamos este livro em lê-lo, em estudá-lo, é coisa da nossa cabecinha humana? Não. É fruto desta fé que nos foi entregue uma vez. E aí ela é desenvolvida, ela é trabalhada, tanto por nós como pelo Espírito Santo. E ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo e ela vai gerando um fruto, uma consequência. E aqui está neste texto de Filipenses 2:13, porque Deus é quem efetua em vós, não é eu não, é ele em mim, em vocês, em cada um de nós, tanto o querer de quem? Meu, querer dele, o querer como realizar também da parte dele, porque, ó, segundo a sua, não é minha, não é sua, segundo a sua boa vontade. Conseguiu entender, irmão Marcos? Então, esta salvação ela se mantém na medida que eu também luto para manter esta fé, que ela foi entregue uma vez a mim, ao irmão e a cada um de nós. Por isso, quando esta fé ela não é cuidada, preservada, batalhada, protegida, ou por isso que algumas pessoas têm uma enorme dificuldade de regressarem para os caminhos do Senhor quando se afastam. Percebe? Tem pessoas que se afastam e voltam, até com uma certa, entre aspas, né, facilidade. Outras se afastam, levam tempo, mas voltam chorando, sofrendo, tem alguns casos machucadíssimas do lado do mundo. Mas tem um terceiro caso, que eu acredito que vocês pelo menos devem conhecer, um em vida, de aquela pessoa que sai da presença de Deus e tem uma dificuldade desesperante, não consegue de jeito nenhum regressar. Conhece alguém assim? Conhece alguém? Eu conheço pelo menos uma dúzia. Saiu e para voltar, meu Deus, é um Deus nos acuda, não consegue. Por que não consegue? Porque se for olhar lá atrás, a sua fé foi afetada, a sua fé foi danificada, a sua fé foi machucada, a sua fé foi frontalmente agredida. Que o Senhor Deus nos ajude a lutar com todas as forças que vêm dele, para que não percamos a essência desta fé. Amém? Número 5, regeneração. A regeneração é a obra sobrenatural e, ó, instantânea de Deus. De todos esses elementos operantes na nossa salvação, o elemento que age assim, ó, instantaneamente, é a regeneração, que outorga nova vida ao pecador, que aceita Cristo como seu Salvador. Através desse milagre, ele é ressuscitado da morte, do pecado, para a vida na justiça de Cristo. Billy Graham, há muitos anos, em 1974, no estádio de Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, eu estava lá com os meus 16 anos de idade. Nunca me esqueço aquela mensagem que ele pregou naquela noite de sábado, nublada, meio chuvosa, com o estádio do Maracanã, não Maracanãzinho, Maracanã, com 110 mil pessoas. E ele dizia: o maior milagre que um ser humano pode contemplar não é um paralítico de nascença se levantando da sua cadeira de rodas, não é um cego de nascença voltando a ver pela primeira vez a luz do sol ou das estrelas, não é o morto saindo da sua sepultura, ainda que é um negócio estranho, que eu já vi, presenciei 2 ressurreições, é uma coisa louca, difícil até de descrever, com a pessoa até cheirando mal e apodrecida, mas definitivamente, como disse pastor Billy Graham,
o maior de todos os milagres, ainda que uma ressurreição de uma pessoa morta, 2, 3 dias, cheirando mal, como foi o caso de Lázaro, é um milagre, mas o maior de todos os milagres é a salvação de uma alma, é a regeneração de uma vida para Jesus Cristo. E naquela tarde de sábado, ali no estádio do Maracanã, de 110 mil pessoas que se aglomeravam ali, 74.300, nunca me esqueço desse número, decidiram a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. É um milagre? Claro! Como tanta gente vai se decidir a Cristo assim? Isso tem que ser uma ação lá de cima. E eu creio que você se lembra daquele dia que você ou levantou a sua mão, ou lá no seu coração você fez a confissão e o reconhecimento da sua necessidade de salvação. Lembra-me, foi há 53 anos, dia 31 de agosto, vão fazer 53 anos que eu dei a minha decisão por Jesus Cristo. E com certeza você deve se lembrar também da sua data, uma data que fica tão importante marcada como a data do seu aniversário. Então, através desse milagre, o pecador é ressuscitado da morte, do pecado, e entra para uma vida na justiça de Cristo. Agora, observe bem, em palavras mais simples, esta nova vida é a natureza divina, olha que lindo, que passa a habitar no crente mediante o poder do Espírito Santo. Sem esta miraculosa transformação espiritual, o pecador arrependido permaneceria morto na sua natureza pecaminosa e incapaz de conhecer a Deus através de um relacionamento pessoal. Hoje eu e você podemos ter um relacionamento com Deus porque fomos um dia o quê? Regenerados. Se não fosse pela regeneração, não passaríamos de meros religiosos. E observe, tem pessoas em muitas igrejas que não experimentaram ainda a genuína regeneração. E até são membros de igreja, tem carteirinha e até são obreiros. Aí você olha para eles, não querendo, obviamente, julgar a ninguém. Aí alguém diz, mas peraí, comportamento estranho. É diácono, mas não tem comportamento de crente, não. Não tem comportamento de regenerado. Não tem comportamento de convertido. Não se espante. No meio de várias igrejas espalhadas na face da terra, ainda existem pessoas, sim, membros de igreja, que não tiveram uma verdadeira experiência de regeneração, porque a pessoa regenerada, ela tem que provar com mudança de mentalidade, mudança de linguajar e mudança de comportamento, mudança de atitude. Alguém está me entendendo, gente? Alguém está me entendendo? Foi o problema de Nicodemos. Nicodemos entrou em parafuso. Jesus disse, ó, se o homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos pensou em termos humanos. Espera aí, como sendo homem já velho, pode voltar o ventre de sua mãe? Aí Jesus diz, não se trata disso. Tem que nascer da água, olha só, e do Espírito. Alguém já percebeu? Água e Espírito. Tem alguma coisa a ver, água e Espírito? Minha pergunta, dentro da simbologia bíblica, tem alguma coisa a ver, água e Espírito? Pergunto. Alô, estão todos aqui? Alguém tomou aquele cafezão bom hoje? Eu acho que sim, eu quero acreditar que sim, né? Eu tomei um médio hoje, né? Para não ficar muito aceso, senão eu tenho problema para dormir. Vamos lá. Água e Espírito. Tem alguma coisa a ver dentro dessa declaração que a Bíblia nos fala com a nossa salvação, sim ou não? E se tem algo a ver, qual é exatamente o elemento que está no meio, que conecta os dois? Água e Espírito. Vamos lá. Batismo? É fácil, hein? Batismo?
Não, Não. não. Jesus mesmo disse: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Mas tem um elemento no meio que conecta os dois. Esse elemento que está no meio, ele representa simbolicamente ao mesmo tempo os dois. Tanto representa a água como representa o Espírito. Só tem um elemento na Bíblia sobre isso. Não acredito que vocês não se lembram. E é conhecidíssimo. Opa, pode ser conhecidíssimo demais. Muito conhecido. 75, ó. Eu acho que vocês estão movidos a leilão. Vamos lá, 75 pontos. Quem vai se lembrar disso aqui? Se você leu o transcurso da apostila, vai tudo vir na sua mente. Agora, se não leu a apostila, complicou. E uma apostila fininha, né? Pequenininha. I do not believe it. Oh, meu papai, o que está acontecendo? Vocês têm que tomar o latte, aquele café latte do Starbucks que acende a memória e a consciência até dos desvalidos e desesperados. Anote aí. Qual é o elemento que tanto representa a água como representa o Espírito? Por isso que Jesus falou: se não nasceres da água do Espírito, não vereis o reino de Deus. Ó, surprise! A palavra de Deus. Uau! A palavra de Deus, tanto ela representa a água, como representa o Espírito. Jesus, lá em João capítulo 15, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João capítulo 14, e o Espírito Santo vos lembrará o quê? De todas as minhas palavras que tenho eu vos falado. Anotou aí? O elemento que está entre água e Espírito, palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é a simbologia de ambos os elementos, tanto água como Espírito. Anotaram? Não pode ser esquecido não, tá? É a palavra de Deus. Número 6, adoção. Humanamente falando, adoção é o processo pelo qual uma criança é trazida e aceita numa família, quando por natureza não tinha direito algum de pertencer àquela família. Essa transação legal traz como resultado, alguém está entrando, vamos ver quem é, algum retardatário. Vamos lá. Vamos voltar então de novo à fita. Humanamente falando, a adoção é um processo pelo qual uma criança é trazida e aceita numa família, quando por natureza não tinha direito algum de pertencer àquela família. Esta transação legal traz como resultado a criança tornar-se um filho, um novo membro da família, com plenos direitos sobre o patrimônio da família que a adota. Vamos lá. Por natureza legal, nossos filhos, pelo menos de acordo com a lei do país que vivemos, são os herdeiros legais e diretos de tudo que possuímos materialmente. Confere? Confere? Confere ou não? Isso. Então, os nossos filhos são os herdeiros legais. Por que nossos filhos? Primeiro, porque foram gerados por nós, embora não no nosso ventre, mas participamos, né, na questão da sua geração. Agora, um filho adotivo não é um filho gerado, concorda comigo? Um filho adotivo foi gerado por uma outra família, por um outro ventre, possuindo uma outra história, um outro legado e uma outra herança. Em outras palavras, um filho adotivo, biologicamente falando, é totalmente alheio ao nosso legado de hereditariedade. Mas a adoção espiritual é baseada nesse princípio. Qual princípio? Se bem que a adoção divina é infinitamente mais abrangente no seu alcance e finalidade. Olha, escute essa. Depois que o homem, que por natureza é filho da ira, de acordo com Efésios 2:3,
crê em Cristo, é feito filho de Deus, passa a ter os direitos de privilégios inerentes àquela posição. O privilégio da filiação, o privilégio de ser membro da família de Deus e o direito de ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, coisa que acontecia não com muita frequência nos tempos do Império Romano. Por isso que Paulo, na carta aos Romanos, enfatiza com muita clareza a questão da adoção. Por quê? Não era comum, mas havia casos esporádicos que os soldados romanos, centuriões, oficiais, né, de alta hierarquia, como os centuriões e pretores, tá? Como também a guarda pretoriana, eles pegavam alguns escravos e decidiam dar o título de filhos adotivos. Isso era um pouco incomum, era trabalhoso dentro do sistema legislativo romano. A pessoa que decidia adotar um escravo passava por um processo bastante desgastante, tanto no plano financeiro como no plano psicológico. Porém, depois que aquele escravo era adotado na condição de filho, ninguém acreditava. Aquele camarada, teu escravo, como é que é isso? Agora, teu filho, como é que pode isso? A coisa era tão assustadora e tão surpreendente que havia em certas cidades do Império Romano a necessidade de um juiz chamar um arauto para ler um documento e proclamar em altas vozes: cidadãos da cidade de Filipos, um exemplo. A partir desta data, o fulano de tal, escravo do senhor tal, passa a ter a condição de filho adotivo. Aí todo mundo, como é que é isso? Agora, então tinha que ter cuidado, porque agora não é mais escravo. E ai do camarada se tratasse por acidente daquele camarada que antes era escravo, agora, como filho adotivo, como escravo. Havia uma sentença, uma penalidade de várias chicotadas e até mesmo a decapitação por desonra ao filho daquele senhor. Então era uma mudança drástica de posição. Estão me acompanhando? Sair da posição de escravo para se tornar filho adotivo. Vamos trazer para o nosso caso, irmãos. Éramos, por natureza, filhos do quê? Filhos de quê? Da ira. Tínhamos a maldição pelo pecado. Estávamos, distantes de qualquer relacionamento com Deus. E através do sacrifício de Jesus Cristo, o que acontece? Demos uma virada drástica, dramática de situação. Alguém está me acompanhando, gente? Saímos de uma posição de humilhação e agora assumimos uma posição de honra, uma posição de nobreza, uma posição que não cabia a mim, a você, a nenhum de nós. E a coisa ficou boa, porque agora ganhamos o direito de sermos herdeiros de Deus, meu Deus, e co-herdeiros com Cristo. Isso é muita... Gente, alô, isso não é pouquinha coisa, não. Ih, pastor, eu sou um inútil de marré. A Bíblia diz, ainda que fazendo alguma coisa, não deixamos de ser inúteis. Mas agora para pensar. Nós éramos um Zé Ninguém, uma Maria Ninguém. Continuamos pequeninos e dependentes. Só que agora somos, filhos. E eu acho que vocês não tomaram mesmo aquele cafezão bom. Agora somos filhos.
filhos de Deus. Amém. Não acredito que vocês não estão entendendo a importância desta mudança de posição. Pastor, eu não sou filho da rainha da Inglaterra ou do rei. Aí eu teria privilégio, mas você só teria privilégios na monarquia britânica. Mas o teu e o meu privilégio hoje é do monarca do universo, chamado Deus Pai e Deus Filho. Você acha que ainda isso é pouquinho? Alô, acorda, crente! Isso é demais para nós que, por natureza, éramos filhos da... Alguém está entendendo, gente? Nós não somos qualquer coisinha, não. Continuamos pequenininhos, dependentes dele. Mas agora somos filhos de Deus, filhos por adoção, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Somos algo para a sua honra e para a sua glória. Mas acredito que ainda vocês não, a ficha não caiu, mas tudo bem. Até o final da noite vai cair a ficha. Aí você vai para a cama. Oh, meu Deus, agora que eu entendi. Eu sou teu filho, eu sou co-herdeiro. Tudo que Deus tem, eu tenho também. Tudo que o filho tem, eu tenho também. Caiu a ficha tarde. Mas em alguns levam até anos. Mas a minha oração é que não demora tanto tempo, que até o arrebatamento a ficha caia. Em que você perceba que o que somos hoje é grande, é grande, é grande, é grande, é grande demais, que nenhum de nós podíamos, pelas nossas próprias ações e mãos, alcançarmos. Amém? Calma, Amém. tranquilo, a ficha de alguns ainda não caiu, não. Mas vai cair, tem certeza. Hoje comigo estava orando, falei, não, quando eu falar nessa parte, alguns vão ficar ainda... Hã? Como é que é? Verdade? Hum, é verdade. Já imaginava que isso ia acontecer, mas vai cair depois. Quando você estiver na cama lá, orando, Senhor, muito obrigado, que eu sou teu filho. Sou teu filho. Eu não sou filho de Dom Juan Carlos I, o rei emérito da Espanha. Eu não sou filho da rainha Elizabeth II da Inglaterra. Eu não sou filho do imperador Hirohito do Japão. Eu sou filho do Criador do universo e sou co-herdeiro do seu Filho Jesus Cristo. Eu não sou qualquer coisinha, não. Continuo pequenininho, mas sou agora preferido de Papai Celestial. Glória a Deus. Santificação, número 7. A experiência da salvação abençoa a vida do crente de várias maneiras distintas, como já estudamos. A santificação é uma delas. Para melhor compreensão do aluno quanto à correlação entre justificação, a regeneração, a adoção e a santificação, necessário se faz mencionarmos a distinção entre elas. Isso aqui é importante, preste atenção, por favor, para você observar como a santificação ela é importante dentro deste processo que acabamos de mencionar. Qual é o processo? Regeneração, justificação, regeneração, adoção e santificação. Vamos lá, letra A. A justificação é o estado que permite o pecador ser considerado justo diante do Senhor. Então, isso aconteceu lá atrás. Falou? Isso aconteceu lá atrás, em uma época da minha e da sua vida, quando recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E assim, preste atenção, digno da salvação. A santificação é o processo de aplicar a justiça divina à vida pessoal do crente. Então, justificado fomos em Cristo. Como fomos, então a justificação ficou lá atrás, passado. Foi um momento da minha e da sua vida. Confere. O dia que conhecemos a Cristo. Mas agora, neste exato momento, a santificação passa a ser um processo, porque começou a ser aplicada a justiça divina à minha vida, à nossa vida pessoal. Então, procure ter isso em consideração. A justificação foi um ato de Deus na nossa vida lá atrás.
no passado. A santificação é um ato de Deus hoje, aplicado na nossa vida. A regeneração, letra B, dá ao crente o poder de resistir ao pecado e de glorificar a Deus. Ei, ninguém diz a carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ninguém diz aleluia, glória a Deus, se não for pelo Espírito Santo. Você vê em algumas igrejas do povo animado, aleluia, glória a Deus. Não é costume, não é algazarra, como diz, bagunça santa. É porque a presença de Deus é tão intensa em alguns corações, em algumas vidas. Não é que seja errado que você não se manifeste assim, não estou me referindo a isso, mas ninguém dá glória a Deus. Ninguém louva a Ele com aleluia, aleluia, se não for uma ação do Espírito. E essa ação começa pela regeneração. Então, a regeneração nos dá poder para glorificar a Deus e resistir o pecado. Resistir o pecado. Resistir o pecado. Entre nós, há momentos que parece que a gente não vai conseguir resistir o pecado. Não é verdade? Tem momentos que parece que a corda vai estourar. Há momentos que você vai dizer, não, dessa aqui eu não saio. Dessa tentação eu não saio, ó. Tá pesado aqui na minha frente, tá um negócio aqui engraçado, estranho. Vou perecer. Mas Deus, pela regeneração, pelo poder do seu Espírito, nos dá capacidade de resistir ao pecado. A santificação, preste atenção, ela é a aplicação deste poder nas vitórias espirituais diárias. Imagina aquela tentação que vem em cima de mim, de você, de mentir, de enganar, de trapacear, de subornar. Não vou subornar aquele camarada com dinheirinho, ele vai me liberar um favor. Nós passamos por diversos tipos de tentação, não é verdade? Não é somente aquela tentação de nível moral, de nível sexual, mas também é de nível financeiro, de barganha, de troca. Todos nós, diariamente, passamos por algum tipo de tentação. E como você vence essas tentações? Deu na cabeça e pronto? Ninguém consegue, na sua força, na sua capacidade, vencer nenhuma tentação, a não ser que a santificação da parte de Cristo pelo seu Espírito esteja em nós, porque ela é a aplicação deste poder nas nossas vitórias espirituais diárias. E por fim, a letra C. A adoção torna o crente um filho de Deus, já falamos isso. A santificação desenvolve a semelhança da família de Deus no seu caráter. Oh, então, no momento que eu me torno um filho de Deus, a santificação, ela vai desenvolver em mim a semelhança da família de Deus. Aí teremos prazer em nos congregar, prazer em estarmos na igreja. Por que os desigrejados? Já observou isso? Observe isso bem de perto. Por que os desigrejados não têm prazer de se congregarem? Converse com um desigrejado que você vai descobrir em menos de 10 minutos. Ele não se sente um filho de Deus genuíno. Ele não se sente parte da família de Deus. Ou seja, está faltando algo. Está faltando com que esta adoção esteja sendo revelada de forma poderosa, tocante. Irmãos, se nós perdemos o gosto, o prazer, a alegria de nos congregar, isso é altamente perigoso. O autor da carta aos Hebreus já dizia, não deixem de se congregar, como alguns costumam fazê-lo. Mas aí você vai vir, não, mas muitos não estão se congregando porque sofreram decepções, machucaduras, foram pisados, foram jogados de lado, mas não justifica, porque estamos olhando para quem? Para o homem, suas limitações, seus pecados e deficiências,
ou estamos caminhando para servir a Cristo? São 9h. Vamos então fazer o nosso intervalinho de 7 minutos. Depois, a continuação, nós vamos falar dos 4 elementos que se manifestam na vida do crente desde o primeiro momento da sua conversão. 7 minutinhos, não desligue o seu vídeo, tá? Pode colocar ele escuro, cortar o som, cortar a imagem, mas não desligue, não desconecte. Voltamos em 7 minutinhos. Você está ligado na nossa aula de soterologia. Essa é a terceira aula de soterologia, doutrina da salvação. Voltamos dentro de 7 minutinhos. Deus os abençoe. 7 minutinhos. Isto. Voltando a gravar, né? Porque tínhamos pausado a gravação. Está ali a nossa irmã Sarielice, acredito que irmão Sinésio, irmão Caetano, né? Seu esposo ali está na sua companhia. Muito bem, está faltando aparecer o William, o irmão Robert, o Orsino, já estou ciente que está com problemas no seu vídeo. Esperamos que possa ele no futuro fazer a correção ou o reparo, né, desse probleminha que às vezes traz, algum inconveniente. Mas vamos lá. Vamos então dar continuação à nossa aula, que terminaremos no horário como já havíamos prescrito, né, às 9h45, estourando 9h50. Página 7. Esses 4 elementos se manifestam na vida do crente desde o primeiro momento da sua conversão. Quais são esses 4 elementos? Vamos lá. Se alguém está prestando suficiente atenção, quais seriam esses 4 elementos? Vamos lá. Eu sei que agora vocês tomaram café, relaxaram, esticaram um pouco o corpo e agora estão mastigando, fazendo um bom exercício bucal. Perfeito, vamos lá. Quais são esses 4 elementos? Vou repetir uma frase para ver se vocês conseguem pegar o fio da meada. Esses 4 elementos se manifestam na vida do crente desde o primeiro momento de sua conversão, sendo mantidos ativos pela fé em Deus. Quais seriam esses 4 elementos? Nós acabamos de falar deles anteriormente. Adoção, regeneração, Sim. santificação e Justificação. Isto, pastor Elias funcionou. O cafezão que ele tomou agora deu uma ligada bonita, rapaz. E ele falou com uma segurança que fez o meu microfone aqui até tremer, né? Eu pensei que era algum um abalo sísmico que estava tendo aqui, não. Eu pensei até fosse a minha mesa que estava desequilibrada, não, mas foi a graça que Deus ali, olha, ele está tomando aquele cafezão que está sendo um boosting violento. Justificação, regeneração, adoção e santificação. Agora, olha só, a continuação dos 4. No entanto, só a santificação envolve o desenvolvimento progressivo do crente. A justificação ficou lá atrás, concordam? A regeneração também ficou lá atrás. A adoção foi um ato que ficou também lá atrás. Tudo parece ficar lá atrás, porque marcou uma época, um início da nossa vida e do nosso relacionamento para com Deus. Mas o único que continua em progressão é a santificação, ou seja, está associada ao processo de maturidade cristã. Outros 3 elementos são constantes e incompletos desde o primeiro momento da salvação. Anotem isso aí, ó. A justificação, a regeneração e a adoção em si são completos. Não necessitam de desenvolvimento. Alguém já parou para pensar nisso? Esses 3 não precisam. Eu peço a gentileza, alguém está com algum áudio aberto no fundo, porque eu estou ouvindo conversação. Se pode fechar, agradeço. Se não conseguir fechar, eu fecho aqui do meu lado, porque alguém deve estar com algum rádio, algum aparelho ligado que está se ouvindo
nitidamente aqui dentro da tela. Obrigado, obrigado. Eu não sei exatamente quem de vocês, mas tinha algum tipo de um rádio ou televisão, não sei, ligado aí, vaza com a facilidade enorme aqui dentro. Obrigado, então, pela grande gentileza. Conseguiram entender, irmãos? Justificação, regeneração e adoção, já por si próprios, eles já vêm completos. É como se fosse o pacote fechado. Não há necessidade de desenvolvimento, porque eles não estão ligados à maturidade cristã. Já a santificação, sim, ela é progressiva porque ela vai aumentando, ela vai ganhando espaço na medida que passa o tempo e na medida que a gente vai crescendo na nossa fé. Por isso que tem pessoas que estão 20 anos na igreja e parecem crianças. Não cresceram espiritualmente, não cresceram nas coisas ligadas à palavra de Deus. E não se assuste, você vai encontrar obreiros como presbíteros, diáconos evangelistas e até pastores numa condição de crianças espirituais. Aí é complicado, não é? Você lidar com obreiros com comportamento de criança espiritual dá mais trabalho do que você lidar com um pecador diretamente que não tenha tido uma experiência com Cristo. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, né? Na minha humilde experiência, é mais trabalhoso, é mais complicado você lidar com um obreiro imaturo, né? Um evangelista, um pastor que parece uma criança, parece que se converteu há 24 horas, mas tem 25 anos de fé. O que está vendo? O que houve? Houve um problema lá atrás de desenvolvimento da sua maturidade, um problema no desenvolvimento da sua santificação. Agora, olha o que diz aqui em seguida, ó. O crente não pode ser mais salvo. Como é que é? Mais nascido de novo ou mais filho de Deus, hoje do que foi ontem. Que isso? Mas pode prosseguir amadurecendo espiritualmente, mediante o processo da santificação. Não podemos subestimar quão importante é compreender como o crente pode crescer espiritualmente através da santificação. Depois do ensino de como receber a salvação, a santificação é, sem dúvida, o ensino mais importante nas Escrituras. Minha pergunta: por que, em alguns casos, alguns não amadurecem a sua santificação? Em alguns casos, a resposta: nunca tiveram um acompanhamento, nunca tiveram um discipulado. Porque não é só se converter e pronto, e largar dentro de uma igreja ou de uma congregação. É dar acompanhamento. E esse acompanhamento tem vários nomes. Pode ser discipulado, pode ser célula, pode ser grupos de estudo bíblico. Tem que ter acompanhamento de alguém já mais maduro, que vai orientá-lo, que vai mostrar nas Escrituras, a motivar, a ajudar a desenvolver a sua fé, a sua santificação, a sua maturidade cristã. Alguém aqui está me entendendo? Alguém aqui está me entendendo? Isso é importante. Ninguém, depois de ter tido uma experiência de regeneração, pode ser largado dentro de uma igreja sozinho, isolado. Não, 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 não. Isso é um trabalho nosso e do Espírito Santo. Nosso, porque devemos acompanhar. Nosso, porque devemos nos preocupar. Nosso, porque temos que motivar a santificação desta pessoa. Do Espírito Santo, porque ele se encarrega em fazer o que eu e você não podemos fazer. Mas nunca o Espírito Santo vai fazer a minha parte, a nossa parte e a parte dele. A dele ele sabe direitinho. A questão é a nossa. Será que estamos nos importando em acompanhar e dar discipulado ou uma estrutura para aquela pessoa se desenvolver? É uma pergunta cuja resposta só pode ser dada por mim e por cada um de vocês. Então, repito, não há outro assunto mais importante que o crente deva entender do que o plano determinado por Deus para ele viver uma vida santa e reta diante dele e dos homens. E isto é só possível, anote, através de um processo chamado santificação. Ele acontece hoje. Ele está acontecendo hoje na minha vida aqui, está acontecendo na sua e está acontecendo na vida de milhões de cristãos na face da terra.
O alvo de viver uma vida santificada, observe isso com atenção, ó. Não é a perfeição plena, não existe aqui na terra perfeição, pior plena, pior ainda, mas sim a progressão, o avanço. Se Deus quisesse que o crente, para conservar a sua salvação, tivesse de cumprir seus padrões de perfeição, teria reduzido seus padrões ao nível da possibilidade humana. Ao invés disso, porém, ele apresenta o alvo da santificação como sendo o aperfeiçoamento do caráter cristão. Ó, Deus nos coloca o quê? Um alvo. Digamos que aqui seja o alvo. Então, eu tenho que perseguir este alvo. É meu dever, como cristão, filho adotado da parte de Cristo em Deus Pai, corrermos atrás do nosso alvo. Mateus, capítulo 5, verso 48. Vamos lá? Mateus 5, 48. Esse texto, infelizmente, ele é muito lido, eu digo infelizmente, mas pouco entendido, pouco praticado. Mateus capítulo 5, versículo 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. E que impossível. Você vai dizer, não, peraí, está brincando comigo? Não existe essa perfeição. Não, 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 não. A palavra perfeito aí no grego quer dizer preparados, equipados. Anote aí. A palavra que você lê em português, Almeida traduziu mal. Aí a palavra em português está perfeito. Mas no grego não é perfeito de perfeição. É preparado, equipado. Então a tradução correta seria: sede vós preparados e equipados, como preparar e equipado é o vosso Pai celeste. Porque se a gente fizer a tradução ao pé da letra, literal, esquece. Vamos ser sinceros. Podemos ser perfeitos dentro da esfera humana que hoje nos encontramos? Sim ou não? Impossível. Vou repetir, com a boca bem cheia e o coração mais convicto ainda. Impossível alcançarmos a perfeição, tanto no sentido pleno, humano, ou mesmo divino. Então temos aqui muito cuidado na tradução desta palavra perfeito. A gente vai estudá-la na matéria de hermenêutica e de exegese. Que nem tudo aquilo que nós lemos em português diretamente tem a ver com o sentido original da palavra no texto original. É muito sério, porque isso pode trazer dificuldades de compreensão e, pior, de uma correta interpretação. Só estou dando uma brechinha, né? Nada mais, essa é uma matéria que ainda vem lá na frente. Deixa eu ver se ela vai ser, deixa eu ver aqui, ainda temos um pouquinho, ainda temos cristologia pela frente, ética cristã, mordomia, teologia do obreiro, e vai ser a matéria número 12. Papai do céu, tem mais 6 matérias pela frente, para a gente chegar na hermenêutica e na exegese. Aí você vai descobrir, através desta matéria, que nem tudo que interpretamos corretamente está dentro do plano bíblico, como lemos, não é? Essa é a razão que os mórmons, os islâmicos e os testemunhas de Jeová interpretam distorcidamente a palavra de Deus. E pasme, não é de surpreender que também, por uma falta básica da hermenêutica e da exegese, até nos púlpitos vamos ouvir aberrações e heresias não conscientes, mas inconscientes e acidentais. Mas aí o problema já está feito. Não é mesmo que o obreiro, que não tem uma base de hermenêutica e exegese, ele prega uma inverdade no púlpito, já vai causar um reboliço no mundo espiritual dentro da compreensão do contexto das Sagradas Escrituras. Mas isso vou deixar no momento certo, apropriado, porque essa matéria vai dar pano para manga? Não. Vai dar pano para túnica para batismo. Prepare-se, vai ser uma matéria que vai abalar tremendissimamente. Então vamos lá. Ao invés disso, né, como já falamos, porém, ele apresenta o alvo da santificação como sendo o aperfeiçoamento do caráter cristão.
Vamos começar um assunto hoje que não vamos conseguir terminá-lo. Preste atenção. Só vamos começar, nada mais. Vai ficar impossível completá-lo hoje, porque isso aqui agora, ó, meu irmão, vai tirar um pouquinho da tua paz. Que isso, pastor? Eu vim para estudar para ter paz. Só que esse assunto aqui vai agora mexer com a nossa cabeça. Predestinação. Olha a perguntinha que eu vou fazer, ó. Fica ligado, você tomou café, você já está turbinado, você já está com cafeína na corrente sanguínea, você já está despertado. Então, não me vai cometer esse vacilo na resposta da pergunta que eu vou te fazer, ó. Quantos predestinados nós temos aqui nesta noite? Ih, rapaz. Ficou mal o negócio. Vou fazer a pergunta de novo. Ih, Jesus da glória. Senhor, ilumina. Quantos predestinados temos aqui nessa noite? Ó, que um. Vocês são bem espertos, porque eu levantei a minha mão, algum foi atrás de mim. Olha a esperteza. Pastor Jurandir, esse povo não é Maria vai casar, eu tenho certeza disso, né? Não, mas se o professor levantou a mão, ele que se responsabilize em jogar para nós no buraco. Eu vou explicar o porquê dessa pergunta. Quando eu fiz essa pergunta, quantos predestinados estão aqui nesta noite? É porque no contexto bíblico, a predestinação tem a ver com o desejo de Deus. Preste atenção, porque a predestinação ela é enxergada em dois pontos de vista. Alô? Do ponto de vista divino, e qual é a fonte que nos apresenta o ponto de vista divino? A Bíblia Sagrada. E o ponto divino humano. Por isso eu fiz a pergunta, quantos predestinados temos aqui hoje? Quando eu faço essa pergunta, eu estou me referindo, quantos têm a convicção que foram predestinados para a salvação em Cristo Jesus? Porque no desejo de Deus, a gente vai ler hoje um pouquinho e vamos completar na próxima aula. No desejo de Deus, Ele quer que todos venham à salvação. Já leram em algum lugar na Bíblia? No desejo de Deus. Deus quer que todos se salvem. Todos. Pode ser o camarada mais sem vergonha, o camarada mais ordinário, aquele que a gente olha se não vale nada. Para você, para mim, ele pode não valer nada. Mas para Deus ele vale tudo, 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 tudo. E Deus vai dar para ele, acredita ou não, todas as oportunidades para ele ser salvo. Todas, todas. Como ele deu para Judas Iscariote. Deus sabia, Jesus sabia. Judas é ladrão, Judas é estelionatário, Judas é sem vergonha, Judas é celote, Judas é a pessoa que não poderia ser o meu tesoureiro, mas Judas vai ter todas as oportunidades. Ninguém, irmãos, vai chegar no inferno por acidente. Ninguém vai chegar no inferno e dizer, ih, caí por acidente aqui. Deus me jogou aqui por injustiça. Quando você terminar essa matéria, você vai cair a ficha. Tum! Ninguém caiu no inferno porque caiu acidentalmente. Chegou lá porque quis. Chegou lá porque chegou pela janela todas as oportunidades de salvação. Aí você também vai entender que quando você chegar lá no céu, nós não vamos chegar lá no céu por acidente. Primeiro, porque Cristo morreu por nós para nos levar para o céu. Segundo, ele nos deu livre arbítrio. Nos deu a escolha para determinarmos qual caminho, para baixo ou para cima. Deus quer, que todos subam, mas nem todos querem subir. Alguém está me entendendo, gente? Vamos lá, então, começar com essa predestinação. A predestinação é uma das doutrinas mais consoladoras da Bíblia. Isto quando devidamente compreendida. Quando ela não é devidamente compreendida, sai da frente. É um alvo de discussão e polêmica. Algo parecido. Você é calvinista ou arminiano? Gente, eu estou cansado de ouvir essa pergunta, e estou cansado de responder essa pergunta. Ontem mesmo, né, eu estava num live, né, por volta de 2 da tarde,
no Instagram e os dois pastores encheram minha paciência. O senhor é calvinista ou arminiano? Eu estou quieto, eu vou fingir que eu não estou ouvindo. Insistiram 4 vezes, eu não sou nenhum nem outro. Não, você não pode estar em cima do muro. Jesus mesmo disse que os moros ele vai vomitar. Eu tive que tomar com humor, irmãos. Arminiano ou calvinista são ideologias. Eu sou pela teologia. Eu sou pela palavra de Deus. Só quer dizer que o sistema calvinista tem problemas? Claro, bem como o sistema arminiano. Ambos têm sérios problemas, ambos têm sérias falhas, e eu não vou entrar aqui neste pormenor, porque vai tomar tempo. Só posso dizer o seguinte: a Bíblia não é falha. O problema está na falha da nossa correta interpretação. Por isso que a predestinação divina ela é mal compreendida, mal interpretada e ela é polemizada. Resultado: Bíblia não é para ser polemizada e nem debatida. Eu não debato Bíblia. Odeio, não fui ensinado a ser debatedor da palavra de Deus. Fui treinado, orientado, instruído pelos mentores que Deus me permitiu ter para expor a palavra de Deus tal qual ela é. Ficaram assustados. Irmãos, eu tive que dar esse parecer bem claro à luz das Escrituras, certo? Que nem calvinistas, nem arminianos têm implicação com a nossa salvação. Então, vamos entender isso aqui à luz da Bíblia. Sua essência, a essência da predestinação, jaz no fato de que Deus tem um plano geral e original para o mundo, e seus propósitos não são baldados, ou seja, frustrados. Definição de predestinação. Antes de estudarmos o que é predestinação, estudemos, em primeiro lugar, o que ela não é. Então é mais fácil a gente entrar por aquilo que não é, para nós entendermos depois aquilo que é. Certamente, não é uma manipulação das escolhas do homem. Começa por aí. Predestinação não está baseado na minha ou na sua escolha. O que, por certo, o rebaixaria à posição de um fantoche, sem poder de escolha e nem vontade. Se você sentar agora com um presbiteriano, ele vai te convencer, por A e por B, com textos isolados, que não existe livre escolha, partindo do princípio que a palavra livre-arbítrio não está na Bíblia. Então ele já começa por aí, manipulando na sua mente que a predestinação ela se abre em 2 leques. Um grupinho que Deus decidiu salvar e outro grupinho que Deus decidiu mandar para o inferno. Mas e a escolha? Conversando com um grande servo de Deus, presbiteriano, eu fiz a ele a seguinte pergunta: me explica qual o porquê que o eterno Deus colocou no centro do jardim do Éden, lá no meio do Éden, lá no meiozão, podia colocar na lateral, nos fundos, na parte de trás, da frente, mas porque está na Bíblia, né? Ele colocou lá no centro do jardim do Éden a árvore do conhecimento do bem e do mal. Com razão. Ele ficou mudo. Houve um silêncio de 5 minutos. Posso responder essa minha própria pergunta? Ele é assustado. Qual a razão que o senhor acha? Não, que eu acho não. O texto me diz. Para chamar a atenção do primeiro casal. Porque Deus falou, ó, de todos os frutos do jardim, das árvores, delas, podeis comer. Mas essa aqui, ó, está no centro do jardim. O dia que vocês tocarem nela e comerem do seu fruto, certamente morrereis. O que isso significa? Escolha. Deus deu tudo para Adão e Eva, tudo, alô, tudo, era deles, tudo. Mas aquela árvore era dele, do Senhor Deus. Ó, é tudo aqui de vocês, agora essa aqui é minha. Comam o jabuticaba, a manga, o jabá, o jaca, o que vocês quiserem. Ficam empachados. Tem indigestão de goiaba, de uva, de mamão, de melão, o que você... de kiwi.
Abusem, use e abusem. Agora, essa árvore aqui é minha. O fruto dessa é minha. Toquem nela. O dia que vocês tocarem, bye bye. Hasta la vista. Eles entenderam a mensagem? Entenderam perfeitamente. Então, prova que vem Satanás e distorce. E na distorção vem a dúvida. Mas por que veio a dúvida? Porque faltou convicção do foco sobre a palavra. Então, irmãos, na predestinação, sim, existe uma escolha. E Deus colocou no centro do jardim do Éden uma escolha para o homem e para a primeira mulher. E eles escolheram. Infelizmente, escolheram mal. A predestinação nunca predetermina as escolhas dos homens, mas sim pré-ordena as escolhas de Deus no que concerne o seu relacionamento com as inclinações, necessidades e escolhas dos homens. Conhecendo todas as possibilidades futuras, bem como os corações dos homens, Deus arquitetou um plano dos seus atos estes que resultarão em maior glória para o próprio Deus, que resultarão na salvação de maior número de pecadores e que desenvolverão a mais perfeita obediência dos seus seguidores. Então, o Deus já sabia das tendências do ser humano, das inclinações do ser humano. Deus sabia que o homem poderia estar cercado de dúvidas, de incertezas, de incoerências. Está ali em Romanos 8:28, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Deus já sabia de tudo. Então, Deus, sem ferir o direito de escolha do homem, ele preparou um arcabouço, como posso dizer, um panorama, um ambiente. Você vai ter contrariedades, lutas, adversidades, um mar de dúvidas, mas você vai ter o direito de escolher ir para a esquerda ou ir para a direita, ir para cima ou para baixo, ir para frente ou para trás. Você vai ter este direito. Curioso, esse mesmo direito foi dado aos anjos. E eu, na próxima aula, vou mostrar a vocês. Olha que interessante. Não sei, alguém de vocês já leram na Escritura, lá no Novo Testamento, e quando um grupo de anjos que decidiram seguir a revolta de Lúcifer para depor em Deus lá do trono, teve um grupo, e se arrependeu. Como é que é? Teve um grupo que se arrependeu. Se deram conta da mancada e voltaram para pedir perdão a Deus. Sabe o que Deus fez? Não. Sem perdão. Alguém já leu isso? Alguém já leu essa escritura? Não, só pastor Leonardi. Vou mostrar a vocês esse texto. A escolha foi dada também aos anjos. Interessante. Deus perdoou o homem pela sua errada escolha, embora colheu consequências. Agora, esse grupo de anjos, ele não perdoa, não. Aí tem uma razão, que a gente vai falar bem direitinho na próxima aula, tá bom? Vamos parar por aqui para corrigir os exercícios? Vamos parar por aqui para corrigir os exercícios? Isso, anota aí. Na próxima aula começamos com predestinação e fatalismo. Gente, a próxima aula vai pegar fogo. Não estou exagerando uma palavra. A próxima aula vai ser um negócio estranho, porque nós vamos entrar num terreno que geralmente não se entra. 3 de agosto, anote aí, 3 de agosto nós vamos falar de predestinação e fatalismo, e vamos falar por que Deus decidiu não perdoar aquele grupo de anjos que se arrependeram, se deram conta, pisou na bola, fizeram uma mancada daquela, vamos voltar para Jeová e pedir perdão, ele vai nos receber. Se deram mal, Jeová não os recebeu, Jeová não aceitou o seu perdão. Agora, graças a Deus, que em Cristo Jesus, pelo seu sacrifício derramado na cruz, temos hoje a capacidade de termos o perdão da parte de Deus. Os anjos não tiveram esse privilégio. Vamos corrigir, então, os nossos exercícios, lá no finalzinho da apostila. Acredito que vamos corrigir o primeiro bloco. Confere, primeiro bloco. Confere, gente. Vamos corrigir agora o primeiro bloco. Sim ou não? Alô? Tem alguém acordado aqui?
Bloco 2? Sério? Gente, tem alguém acordado nessa casa? Bloco Eu sei que 2. tem muita gente cansada. Eu É o sei que bloco vocês não 2, estão. pastor. Oh, Bloco glória a dois. Deus! Já corrigimos o 1. Aleluia! É mistério, estou acordado. Eu sei que alguns estão muito cansados hoje, por isso que eu estou tentando saber quem está acordado, né? Tem gente cansada no planeta. Bloco 2, o bloco 1 já foi embora. Então, bloco 2. Se alguém está perdido com o bloco 1, me avisa lá no grupo, que eu não tenho problema em fotografar e mandar as respostas do bloco 1, ok? Mas se alguém está perdido na poeira, só avisar lá no grupo, pastor, estou perdido. Aí eu posto para você lá o bloco 1. Bloco 2, página 4, questão 1. Então vamos corrigir então só hoje o bloco 2 e na próxima aula, bloco 3 com 18 questõezinhas. Questão 1. A Bíblia enfatiza que a redenção é... Qual a resposta correta? A, B, C ou D? A. A, para todos os homens. Bloco 2, questão 1, letra A. Questão 2. A Bíblia traz muitas promessas de que Cristo morreria por todo o mundo. Esta salvação é aplicada... Qual seria a letra? Cuidado, que aqui tem uma pegadinha violenta. A C. C, opa, esperto! Nosso irmão com olho de lupa, olho clínico, somente aqueles que creem em Cristo. Vem, cuidado com os predestinados aí. Questão 2, letra C. Questão 3. Aos que creem que a propiciação efetuada por Cristo salvará todos os homens. A Bíblia declara que existem aqueles pelos quais ele morreu. Qual é a letra correta? Ó, pegou. Pegou, gente. Eu já estava esperando que ia dar essa paradinha em todos. E agora? É a D. A letra Nenhuma. Não, é a Não? B. E que não obterão a vida eterna. Oh! Aos que creem, preste atenção na pergunta, que a propiciação efetuada por Cristo salvará todos os homens. A Bíblia declara que existem aqueles pelos quais ele morreu e que não obterão a vida eterna. A propiciação só salvará aqueles que creem. Ô, irmãos, entenderam? Como não entrou aí a frase que creem, ou seja, a morte de Cristo não dá a salvação, automática a todos. Ela só é acionada a partir do momento de crer. Jesus morreu na cruz do Calvário por todos? Morreu por todos, mas nem todos vão obter esta salvação porque não crerão. Entenderam agora? Tem que ter muita atenção, que essa é uma pergunta com uma certa pegadinha. Então, questão 3, letra B. 4. A solução para garantir o homem a libertação da morte por causa do pecado está... Letra... Muito cuidado aqui. Em silêncio, B. meu Deus. Hã? Letra B. Letra B Letra de B. novo, na substituição vicária de Cristo em seu lugar. A partir do momento que já é substituição, está aí, é Cristo que está nos oferecendo essa oportunidade de salvação. Questão 4b. Questão 5. O homem não somente está excluído do céu por causa do pecado. Além disso, isso aqui é fácil. Meu Deus, essa é fácil demais. Qual é a letra? A. Está sentenciado à morte. Questão 4, letra 5, letra A. 6. Deus garantiu ao homem a salvação por meio da morte vicária do seu Filho Jesus Cristo. Acabei de falar, já dei a resposta lá atrás. Vamos lá. Qual a letra? Acabei de falar, gente. Acabei de falar. Wake up, wake up. Letra C. Letra C, não. Letra C. Desde que aceite pela fé essa obra redentora. 7. A morte vicária de Cristo satisfez as exigências da lei quanto à morte pelo pecado. Todavia, cumpriu ao homem uma segunda exigência a fim de alcançar o céu. Muita atenção aqui. Aqui tem uma pegadinha. Só tem uma letra certa aí. Qual seria? Número 7?
Letra A, não? Ah, perfeita obediência à palavra de Deus. Porque as demais outras não encaixam. Simples, as demais outras não encaixam. Então, 7, letra A. 8. Cristo pagou a nossa dívida pelo pecado por meio da sua morte, e sua vida de obediência perfeita serviu como o... Essa é fácil. Essa é facílima. 8. Preço da justiça. Preço da justiça, letra A, 8A. 9. No Antigo Testamento, se um homem fosse endividado, correria o risco de perder seus bens e ser vendido como escravo. Qual é a letra? B. Está ligada a uma letra? B. B de bola. Sua única esperança era um parente pagar o preço da sua redenção. Não se esqueça, escravo e redenção são duas palavras que estão ligadas. Quando você vê escravo, já vai automaticamente lançar mão de redenção. Essa é uma dica. Viu escravo no exercício? Está ligado à redenção. 9B. 10. No Novo Testamento, a palavra grega agorazo é usada geralmente para destacar... Está lá na apostila. Qual é a letra? Faço nem ideia. Não faz nem aí. Ô, pastor, está lá na apostila, vai morder o pastor com carinho. Letra A, o preço pago pela nossa salvação. O preço pago pela nossa salvação. 11. Cristo, pelo Espírito Santo, a si mesmo te ofereceu sem mácula a Deus, a fim de purificar a nossa consciência de obras mortas. E, essa é fácil. Essa é fácil. Olha lá, pastor. Pastor Juradir está fazendo mímica. C. C, servimos ao Deus vivo. Olha lá, ele fez o C, ninguém percebeu. Deixou bem claro, ele fez fez C duplo. Estava fazendo 11C. Não, não está fazendo o C duplo, vocês não estão entendendo. Vocês têm que fazer um treinamento de mímica ministerial com o pastor Jurandir Alves. Ele é especialista na área. Isso é um ministério dele, né? Que só a esposa e os filhos dele sabiam. Vocês estão sabendo hoje. 12. Em Cristo já não estamos escravizados ao poder de Satanás. Essa é fácil. Vamos lá. Qual é a letra? B. B. B de bola. Precisamos, contudo, revestirmos-nos de toda a armadura de Deus. 13. Os atos da graça divina, mediante os quais Deus concede salvação e ajuda o homem a receber a salvação, são conhecidos como... Qual letra? A. A. Chamamento de Deus. Porque a graça está ligada com chamado. Não procure não se esquecer disso. Graça está ligado com chamado da parte de Deus. 14. É Deus quem atrai os homens quanto ao recebimento da salvação mediante... Essa é fácil, já falamos lá atrás. Quem atrai o homem a Deus pela salvação? O Espírito Santo. O Espírito Santo. 14C, o Espírito Santo. 15. Argumentos quanto à universalidade do chamamento de Deus ao pecador. Essa é fácil também. Só você ler com atenção que, ó... Olha o silêncio. Tem que ler com atenção. Você lê com atenção, vai chegar à conclusão. TAC quer dizer todas as anteriores estão corretas. Isso que quer dizer TAC. Anotaram? TAC, todas as anteriores são corretas. Vamos lá. Qual é, então, a resposta do número 15? C. É a letra D, eu acho que todas estão É corretas. a Né? letra D. Se você analisar todas as três, a B e a C, todas se encaixam. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. É uma verdade bíblica? É. A natureza universal envolvida quando Cristo conclama a proclamar o evangelho do mundo? Corretíssimo. É revelado o convite nas Escrituras, como todos vós que tendes sede, vinde às águas, está lá em Isaías. Então, todas essas três declarações estão corretas. Então, todas as anteriores estão corretas. Letra D. E para fechar, 16. Os que recebem um chamamento para a salvação são chamados especificamente para o quê?
Outra B. facílima. B. B de bola. B de bola. Serem santos. Quem se perdeu aí, ó? Vamos lá. Número 1. Eu perdi a primeira. A primeira. Bloco 2, número 1. Letra A. Questão 1A. Questão 2, C. Questão 3, B. Questão 4, B. Questão 5, A. Questão 6, C. Questões 7, 8, A. Questões 7 e 8A. Questão 9, B. Questão 10, A. Questão 11, C. Questão 12, B. Questão 13, A. Questão 14, C. Questão 15, D. E, finalmente, questão 16, B. Tudo certinho? Confere? Confere? Maravilha. Próxima aula, vamos corrigir, então, o bloco 3. São 18 questõezinhas para você marcar C para certo e E para errado. Minha sugestão, leiam a apostila. Aqui tem pegadinha no planeta Terra e no planeta Júpiter. Aqui tem pegadinha, e olha que são curtas, são frases super curtas. Mas se você não prestar atenção, vai derrapar na praia, e feio. São pequenas, são frases muito pequenininhas, mas você tem que ler, reler, ler, reler, ler, reler, que vai dar a impressão que pode estar de todo certa ou pode estar de todo errada. Amém? Passamos 6 minutinhos do nosso horário. Tudo certinho, gente? Tudo certinho? Próxima aula, então, a nossa quarta e penúltima aula. Meu papai do céu, já é a quarta. E a penúltima aula está passando rápido demais. Nossa nova matéria, Evangelismo e Missões, teremos em 17 de agosto próximo, né? Não sabemos ainda, né? Vamos estar conversando. Eu estou ciente que o pastor Maurício já regressou, mas vamos ver se continuamos no online ou voltamos para o presencial, né? Nós temos que trocar ideias, né, com os pastores, né? Jurandir, pastor Maurício, e talvez também com vocês, e vamos ver se manteríamos o formato online, que para mim está tranquilo, né? Ou voltaríamos no presencial, né? No caso, acreditamos que temos que avaliar bem de perto, né? E o que os alunos também, com a direção dos pastores, decidirem, assim o faremos para a próxima matéria. Então, nós vamos fechar essa matéria já plenamente no online e vamos ver. Continuamos aqui ou voltamos como estávamos antes. Vamos agradecer ao Senhor, então, pela aula de hoje. Obrigado pelo esforço que cada um de vocês colocaram, irmão Marcos Tavares. Vou estar liberando, né, a sua nota ainda nos próximos dias, fique tranquilo. Não me esqueci do irmão, não. Ok. Agradeço ao Evaldo, né? Evaldo está ali, né, com o óculos de professor Pardal. Agradeço ao pastor Elias, também estão fazendo a turma ali dos intelectuais, né? Dizem que quem usa óculos escuro não é, digamos assim, policial, mas é intelectual. Está ali os dois intelectuais. Obrigado, William, pelo esforço. Irmão Robert, pastor Jurandir, irmão Caetano, irmã Sarielice, irmão Orsino, que ainda está, infelizmente, com probleminhas no seu vídeo, mas sem problemas, compreendemos. Obrigado a todos vocês que puderam estar conosco. E você, aluno, que não pôde estar, claro, vai ter acesso a olhar o vídeo desta aula para não perder o fio da meada. Pediremos agora a pastor Elias Sampaio, que já está com o seu áudio aberto e vai nos despedir a aula de hoje com uma palavra de agradecimento, com uma oração. Obrigado a todos. Deus proporcione a vocês um ótimo dia de quinta-feira, um perfeito, abençoado final de semana. Tá aí, próxima aula, 3 de agosto, estaremos aqui com a graça de nosso Deus. Pastor Elias Sampaio nos despedindo com uma palavra de oração. Amém. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, nós queremos te agradecer. Aleluia. De poder ter estudado a tua palavra. Te agradecer, ó Deus, pela vida do pastor Luiz, que o Senhor continue. Graças te damos, Senhor Deus. Graça, entendimento, saúde, ó Pai.
saúde física, mental, espiritual, ó Deus, para ensinar a tua palavra. Pai, a Aleluia. cada um dos meus irmãos que aqui está, aqueles que não puderam estar no dia de hoje, Deus, que o Senhor venha ser o centro da nossa vida, o centro da nossa casa e da nossa família, Pai, e no Glória nome a ti, Senhor. da tua palavra, se torne vida às nossas vidas. Nos Aleluia. ajuda no nosso entendimento, ó Pai, a entender, ó Deus, a tua palavra. Pai, nos dá um fim de noite abençoado, guarda-nos, ó Deus, nesta madrugada, e que o teu nome a cada dia, Deus, a cada momento seja glorificado nas nossas vidas. Muito obrigado por este dia, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso lema: seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina, Disciplina. seriedade, Seriedade. compromisso, Compromisso. disciplina, Disciplina. seriedade, Seriedade. compromisso, disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça, e que eu diminua. que eu E diminua. que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele e cresça, que eu diminua. E que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça, e que eu diminua. e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado. Boa noite. A paz do Amém. Senhor. Beijo no Paz, coração de cada um de vocês. Tenham um abençoado final de semana. 3 de agosto, estamos aqui de volta com a graça de nosso Deus, próxima quinta. Obrigado a todos. Paz do Amém. Senhor, Deus os abençoe poderosamente. Obrigado. Fiquem com Deus.